Mas quando eu começo o vídeo assim, é porque vamos falar de uma belíssima atuação ou de um absurdo muito grande. Neste caso, vamos falar de uma bela atuação da França para cima da Noruega, 4-1. Você tá chegando por aqui agora, obviamente, já deixa o like, o hype também, comentários sempre bem-vindos. Tô sempre perguntando, a cada rodada, essa França confirma mais o seu favoritismo e para mim segue sendo a grande favorita para o título. Você concorda comigo? Deixa nos comentários e também confere se você está inscrito no canal. Muita gente esperava um show de Mbappé ou de Haaland, acho que era a grande expectativa para essa partida, mas no fim das contas quem brilhou foi Dembélé. Marcou um hat-trick, tem inclusive um dado interessantíssimo sobre o Dembélé para trazer para vocês, e o Désiré Doué, também jogador do PSG, marcando o quarto gol da França. O PSG, inclusive, tem tido os seus jogadores muito artilheiros, né, nessa Copa do Mundo. João Neves já marcou, Nuno Mendes já marcou, Hakimi já marcou, Dembélé já marcou, Barcola já marcou, Désiré Doué já marcou. Então, é realmente uma equipe. E ainda tem o Mbaye, que joga pelo Senegal, que marcou justamente contra a França. Então, é um elenco do PSG distribuído por aí, ajudando também a França nessa classificação. Antes de falar da partida, a França classifica, né, na primeira colocação e com isso foge, inclusive, da chave, do lado da chave onde está o Brasil. A França muito provavelmente vai enfrentar a Suécia na fase seguinte, né, 16avos de final. Se passasse na segunda colocação, poderia enfrentar Costa do Marfim. É melhor enfrentar a Suécia do que Costa do Marfim. Mas se estivesse na segunda colocação, poderia, numas oitavas de final, obviamente, caso as duas seleções fizessem a sua parte, enfrentar o Brasil, caso o Brasil passe do Japão em 16avos de final. Então a França vai para o outro lado da chave e, pelo menos por agora, não passa pelo caminho do Brasil, só se encontrariam lá numa possível final. A França garante essa primeira colocação com muita autoridade. E é verdade que não teve um grupo que desafiou tanto assim a seleção francesa. Esse jogo de hoje, acho que era um jogo para desafiar um pouco mais, porque essa Noruega é uma equipe muito bem treinada, que também tem talento no meio-campo, no ataque, mas que foi a campo assim com 10 jogadores reservas praticamente. O Haaland nem entrou em campo e eu ainda queria ter visto. Era um jogo com mais expectativa. Falei sobre isso aqui na TNT, enfim, nos meus canais também, de que era um jogo mais interessante em termos de dificuldade para essa França na primeira fase, mas ele caiu muito de nível pelo lado da Noruega, com a Noruega não indo a campo com seu time principal. É óbvio que o time norueguês já tem um desequilíbrio grande ali entre defesa e ataque, e na hora que você coloca um time alternativo em campo, você perde ainda mais. E acho que no fim das contas essa defesa da seleção francesa não foi tão testada. E inclusive, acho que é uma belíssima discussão e, enfim, é bem legal inclusive para rolar essa discussão aqui nos comentários, da decisão da Noruega de entrar em campo com uma equipe alternativa. Porque o pensamento classificamos já para a próxima fase, a gente tem a opção de tentar brigar pela primeira posição e usar o nosso time titular, ou entender que somos inferiores à França, que a França vai ganhar da gente mesmo que a gente coloque o time titular, então eu vou poupar o meu time titular e com isso eu chego mais forte para a próxima fase. A Noruega terminou o último jogo muito cansada, muitos jogadores com cãibra já, então foi uma decisão muito fria do técnico, porque por mais que você tenha consciência de que o seu time é inferior à França, a gente tem, não só em Copa do Mundo, mas o futebol permite isso, que equipes que não estão no mesmo nível vençam equipes superiores. E você tem uma boa equipe. Então, é uma decisão muito fria que eu não sei se outras seleções teriam a capacidade de tomar. É claro que a Noruega consegue tomar essa decisão porque não tem uma grande tradição, há anos, né, décadas, enfim, não participava de uma Copa do Mundo, então não tem a pressão para ser a primeira colocada do grupo, enfim, já se classificou, já estava classificada para a próxima fase, mas ainda assim é uma decisão
bastante fria. E não sei, é complicada de ser tomada, achei corajosa, um pouco polêmica, não sei se é errada, porque a Noruega agora vai pro outro lado da chave, então, por exemplo, enfrenta Costa do Marfim, muito provavelmente em 16avos de final. Nas oitavas de final já pode pegar um Brasil pela frente. Do outro lado, do outro lado pegaria nas oitavas de final, por exemplo, uma possível Alemanha. Neste momento, eu prefiro pegar a Alemanha do que o Brasil. Acho que a Alemanha, nessa Copa do Mundo, está mostrando muitas limitações. Então, é uma decisão um pouco polêmica. Inclusive, quero a opinião de vocês nos comentários. Mas foi essa Noruega que entrou em campo e que, no fim das contas, não resistiu a esse talento todo e essa qualidade toda da França, que tomou uma decisão bem diferente ao entrar em campo com uma equipe quase completa. Essa França, o elenco é tão bom que mesmo você mudando 3, 4 peças, você continua com um time que pode ser o time titular, assim, tranquilamente. O Deschamps, inclusive, não estava, né, na beira do gramado. A mãe dele faleceu no início da semana, ele voltou à França, né, para participar dos rituais de despedida e volta agora para os 16avos de final, e quem estava era o auxiliar técnico dele. Obviamente em contato com o Deschamps, nenhuma surpresa nisso, mas ele entrou em campo com algumas modificações em relação ao segundo jogo, né, o jogo da segunda rodada. Mudou a lateral esquerda, que está alternando. O Theo Hernandes foi titular no primeiro jogo, depois o Lucas Digne na segunda rodada, agora o Theo Hernandes voltou a ser titular. O Saliba também descansou, fisicamente precisava realmente desse descanso, não estava disponível para a partida. O Lacroix entrou em campo ao lado do Upamecano. No meio-campo, o Rabiot também foi poupado, e aí o meio-campo foi com o Koné e o Tchouaméni, que poderia também ser tranquilamente um meio-campo titular dessa França, e força total lá na frente. Assim, nenhum atacante foi poupado. O Deschamps começou com o Olise centralizado, o Dembélé aberto na direita, Désiré Doué aberto na esquerda e o Mbappé mais lá na frente. A gente teve 3 gols do Dembélé com 2 assistências do Mbappé. A outra assistência foi do Tchouaméni. E depois um gol do Désiré Doué com assistência do Barcola. Então, o ataque francês, assim, implacável, atropelando essa Noruega. Eu vi um jornalista nas redes sociais usando a expressão de que essa França ela não contra-ataca. Ela debanda, porque ela vai num bloco com 4 atacantes, mais um jogador de meio campo, e assim, ela atropela se o adversário tiver fragilidade. Essa França, com tanta qualidade, com tanto talento, vai marcar. Assim, a sensação é que, repito, infelizmente não foi um teste tão grande para essa França, especialmente eu acho que pro lado da defesa, mas ainda assim é uma França que evoluiu durante essa fase de grupos e que mostra neste momento uma sintonia e uma movimentação e uma troca de posição e uma entrega do ataque muito, muito positiva, que muita gente esperava para ver, né? Que não acontecia tanto assim nos últimos jogos, e isso está acontecendo na Copa do Mundo. Obviamente, precisa continuar acontecendo quando o nível dos adversários subir. Mas antes, nem contra adversários mais inferiores mesmo, né? A França fazia partidas tão positivas em termos de combinações do ataque. Vencia, passou as eliminatórias invicta, teve goleada, mas era muito mais na individualidade do que na combinação e no entrosamento dos seus atacantes, e isso tá acontecendo agora. Então, para mim, a França deu um passo a mais como favorita no fim, ao menos para a França, dessa fase de grupos, né? Outras seleções que eu achava favorita, como a Espanha, por exemplo, para mim, não deu esse passo além. A Argentina, acho que sim. Então, a França, para mim, dá esse passo e se consolida realmente como favorita para essa Copa do Mundo. O que não significa que vai ganhar, né? Mas para mim é a favorita. E aí, para trazer um número antes do número do Dembélé, que assim, é incrível a transformação do Dembélé. A França eu tô falando tanto desse ataque da França, o Mbappé tem 4 gols e 2 assistências na Copa do Mundo. O Dembélé tem 4 gols e 1 assistência, e o Olise tem 3 assistências. Isso para falar do trio principal, né? Tem dito que o quarto elemento desse ataque, ele é um pouco escanteado
seja o Barcola, seja o Désiré Doué. Os dois já marcaram, né? O Barcola já marcou, o Désiré Doué também. E eles são muito importantes, mas eles estão decidindo menos em termos de assistência e gols do que esses outros 3 jogadores. O Dembélé tinha em 19 partidas em grandes competições, e aí vou contar aqui Copa do Mundo e Eurocopa, 0 gols com a seleção francesa. Ele tem gols pela seleção francesa, obviamente, mas em partidas menos importantes. Qualificação eliminatórias, né, para a Copa do Mundo, eliminatórias para a Eurocopa, Nations League, mas Eurocopa e Copa do Mundo, ele não tinha gols marcados. E agora, em 3 jogos por esta Copa do Mundo, ele tem 4 gols. Então, é um jogador que absolutamente se transformou nos últimos 2 anos e meio aí, a gente pode colocar mais ou menos assim, especialmente, acho que 2 anos, né, os 2 anos mais recentes, com o Luiz Henrique, que, assim, transformou o Mbappé, transformou, bom, o Mbappé também foi transformado de outro jeito, foi para outro lugar, mas transformou o Dembélé. Pra mim, ele foi o melhor jogador do mundo na temporada passada de forma merecida. Nessa temporada é uma temporada mais acidentada, né? O primeiro semestre, assim como na passada também, tá? Mas ela é menos numerosa, menos artilheira, né? Do que na temporada anterior, no primeiro título do PSG na Liga dos Campeões. Mas ainda assim, é uma boa temporada, é uma muito boa temporada do Dembélé, que acelera também na reta final. E agora também é protagonista dessa França. O Mbappé começou a Copa do Mundo, ele é o capitão, ele vai seguir sendo o protagonista, mas o Dembélé tá também dando esse passo a mais, e é uma belíssima notícia para a seleção francesa e para os torcedores da França. Agora vem por aí 16 avos de final, muito provavelmente a Suécia e essa França atropelando a Noruega, fazendo uma fase de grupos muito positiva, com evolução, com alternativas. Realmente, assim, é uma França que não sabe brincar, que atropela, que realmente não tem limites nesse sentido. É muito bom, é gostoso assistir essa França jogar, obviamente, especialmente ali no ataque. Então é isso, vamos ver até onde essa França vai chegar. Já começa o mata-mata. E terminamos o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, hype e comentários e tudo mais. Até o próximo vídeo, gente.